tudo bom? Sétimo Focup, que bom você estar aqui, tava com saudade de você. Obrigada, Fer, voltei com tudo. E aí, pessoal, tudo bem? Mais um episódio pra vocês hoje, hein? E aí, olha só, cara, agora tá aqui na formação aqui, original aqui, né? E hoje eu acho que a gente tem um convidado que é fora da nossa atmosfera. Eu acho muito legal isso. A gente tá trazendo pessoas de outros ambientes, de outros universos aqui. De outros países. Outros países, né? Internacional isso aqui, hein? Internacional. Focup internacional hoje. Mas não é qualquer país, é um país que, pra mim, eu vejo que é minha segunda casa, que eu fui muito bem acolhido lá, eu morei um ano lá nesse país maravilhoso. E, cara, eu tô com uma honra de trazer uma pessoa que sobreviveu o inverso, porque lá é mais fácil. Né? Eu faço que. Acho que sobreviver no Peru é mais fácil do que sobreviver aqui no Brasil. Eu acho relativo isso. Tá? Bom, ele tá contando uma vez de quem nasceu lá, hein, Fer? Quase igual. Apresenta ele, Rebeca. Bom, vamos lá. Hoje a gente vai bater um papo com o Javier, nosso querido peruano, que vai contar hoje um pouco da trajetória dele. Javi, fala quem que você é e começa aí. Primeiro, muito obrigado, viu, pelo convite. Eu achei muito legal mesmo, estava ouvindo seus podcasts e acho um projeto muito bacana, né? Obrigada. Achei ótimo também. Então, eu sou o Javier, né? Sou médico peruano, né? Eu fiz faculdade de medicina no Peru e depois fiz residência em radiologia aqui na USP Ribeirão e fiz um fellow, uma subespecialização na área de radiologia, na área abdominal e pélvica. Atualmente eu faço mestrado e também faço um MBA na Fundação Getúlio Vargas e também cursos de empreendedorismo e outras coisas de gestão, né? E também sou empreendedor também, né? É um parceiro da FGV também, cara. Legal. Sério? Ano que vem já tá acabando. Um caminho longo, hein? Muito, nossa, pesado. Mas é gostoso demais, cara. Eu acho muito gostoso. Estou gostando muito. E como é que você caiu aqui, cara? Como é que você veio? Me conta essa história, cara. Como é que foi aprender o português Brasil aí, que é complicado, que o portunhol é fácil. Quando a gente sai daqui pra lá pra falar, é uma coisa. Na real, Assim, é uma história muito longa, mas vou tentar resumir assim, brevemente. Naquela época, estou falando de 2011, 2012, era presidente da área de Relações Internacionais da Faculdade de Medicina lá em Peru. E aí eu estava indo para a Europa, fazendo intercâmbio, prestando, né? E em isso uma menina deixa uma vaga livre para Rio de Janeiro, Niterói, 2003. Nossa! Ela deixa lá comida, casa, estágio, tudo pago. A única coisa que ela precisava pagar era a passagem, era a viagem só. Aí eu estava tentando... Exato, isso não acontece aqui não, viu? Então, aí eu estava procurando, né, como presidente, eu não tinha que procurar alguém, porque não ia deixar essa vaga livre, né? Aí não achei ninguém, porque era, estava faltando um mês antes, né? Então era complicado. Naquela época éramos novos, né? Os pais ainda dependentes, bastante dependentes. E em isso, falei com minha mãe, falei com meu pai, e eles falaram, por que você não pega? Vai lá, conhece o Brasil, acho que vai ser uma boa experiência, né? Já estava indo para a Europa, agora acho que seria bom mudar um pouquinho, conhecer mais a América Latina. Aí eu cheguei lá e posso te falar que me apaixonei de Rio, me apaixonei de Niterói. E depois disso, foi um caminho lá, comecei a estudar português quando voltei do intercâmbio. E bom, depois acabou a faculdade e falei, agora é o meu momento. Mas quando você chegou aqui não falava nada de português? Não, eu já estava estudando, né? Porque tento ser uma pessoa que faz uma planificação de vida. É complicado, mas eu tento planejar. Estratégia. Mas é complicado, assim. E aí comecei a estudar, né? Eu voltei, deixei de estudar alemão, que eu estava estudando alemão naquela época. Para aprender português. Botou todas as fichas no Brasil, hein? Voltei. Aí, desde a faculdade, entrei no internado lá. Depois eu também fiz um intercâmbio aqui e fui aprimorando meu português. Até que eu falei, bom, agora é o momento de ir morar no Brasil. Eu nunca vou esquecer, o 4 de junho de 2016. Marcante. Eu já vim aqui para o Brasil, deixei tudo lá. E aí tudo aconteceu, né? Um caminho longo ainda. 2016 foi um ano bem interessante, porque eu vim em 2016 também para Ribeirão Preto, né? Então, assim, acho que foi o ponto que um monte de gente veio para cá. Eu acho que
Essa acho que é uma data bem... Esse ano foi um ano bem marcante, assim. Foi bem marcante. Assim, eu conheci Ribeirão por um dos meus melhores amigos, né? Ele é médico, ele fazia estudava aqui na real, na USP Ribeirão, aí ele falou, olha, cara, seria legal vir me visitar e tal. Eu visitei ele, eu gostei, falei, tudo bem, eu acho que é um bom lugar e realmente estou muito grato pela faculdade e tudo que ela deu para mim. E aí você estava em Niterói ainda, quando você voltou em 2016? Não, eu vim para Ribeirão Já Preto. veio direto para Ribeirão? Direto para Ribeirão. Mas com indicação do seu amigo, do meu ou você amigo. já tinha conhecido Ribeirão? Não. Nunca tinha ouvido falar de Ribeirão. Veio morar época. no Brasil e decidiu, vou de vez. Só tinha ouvido falar no Rei do Gado, que minha avó e minha mãe assistiam e eles já tinham ouvido falar de Ribeirão Preto. Nossa, nem eu sabia. Pra você ter uma ideia. Eu também não. O Rei do Gado. Isso. Eu pensava que o interior de São Paulo terminava em Campinas, cara. Pra você ter uma ideia. Eu nasci no Brasil, eu pensava que acabava em Campinas ali, cara. Tu já sabia que existia Ribeirão. Que as novelas do Brasil no meu país são muito famosas. Muito famosas. Naquela época é só novela brasileira, né? Ribeirão Preto fazendo sucesso com o Rei do Gado. Ribeirão Preto com o Rei do Gado, eu lembro disso. Mas aí eu conheci a USP, achei um lugar muito bom e decidi voltar para estudar e ainda estou estudando, né? Continuo e quando você veio, você já veio para fazer mestrado, estudar aqui? Assim, eu vim primeiro para conhecer, porque na minha concepção e com a ajuda da minha família, sempre é bom conhecer antes de você aportar tudo, né? Aí, do mesmo jeito aconteceu quando eu estava na Alemanha, quando eu estive na Áustria fazendo intercâmbio, do mesmo jeito aconteceu no Brasil. Naquela época eu vim, conheci a faculdade, conheci o hospital e falei, cara, eu acho que é um bom lugar para eu aprender, para me aprimorar e evoluir como profissional. E por isso que eu depois aí decidi ficar, né? Gostou, se apaixonou por Ribeirão Preto. Então... É difícil essa turma assim, né? Que a gente analisa muito ali na América Latina, né? A gente tem o Peru e o Chile, e eu vejo muito, por incrível que pareça, quando eu olho pro peruano e olho pro chileno, eu vejo nos lugares onde eu andei, naquela região ali, você vê que a galera tem uma visão um pouco mais elevada, né? Eu fico imaginando assim, cara, peraí, eu sou peruano, eu vou aqui pro Brasil, não vou pra Alemanha, não vou pra Áustria, não. Como é que foi esse tomador de decisão? Tipo assim, cara, a Alemanha... Cara, eu tenho a Áustria ali, eu já tô familiarizado ali, você tava estudando alemão. Cara, não, vou pro Brasil mesmo. Tipo assim, qual foi esse insight? Foi as pessoas? Foi o estudo? Foi, tipo assim, porque você foi pra Niterói. E em Niterói, na verdade, sempre falando o seguinte, pra você conhecer o Rio de verdade, o que é bonito do Rio, você tem que morar em Niterói. Porque você vê o Rio de longe. Exato. Você vê o relevo, o Rio é bonito lá, o pôr do sol, a praia lá, né? Então, mas como é que foi esse... Cara, não, esse tomador de... O que te fez? Foram as pessoas? Foi o teu trabalho? Cara, primeiro foi difícil mesmo, porque na minha família, minha mãe tinha morado em outro país, tinha escrito livros também, pesquisadora, meu pai também. A gente tem família em Canadá, em outros países também. Só que quando decidi fazer essa mudança muito grande na minha vida, foi o fato de ver um sistema de saúde parecido ao meu, com uma medicina muito próxima, muito parecida, mas com as pessoas, porque eu sou uma pessoa, como se fala, que gosta do contato pessoal, né? Eram muito legais, né? O povo lá, os médicos, aí eu fiquei na neurocirurgia ainda, que os neurocirurgiões são muito fechados, se poderia falar, na minha concepção. Eles eram muito acolhedores. E isso foi marcante, assim, gigante. Quando eu estava na Alemanha, quando eu estava na Áustria, na Dinamarca, foi bizarro, assim. Então, falando, a diferença do contato pessoal foi muito forte. E isso que me fez mudar. E também porque naquela época, vamos lá, o Brasil estava bem de vida, né? O dólar era R$2 quase, né? Um pouquinho menos, né? Então, a economia parecia... Eu fiquei surpreso, né? Você vem da Europa... E comparava o médico no Brasil, a qualidade de vida que ele tinha, e falava assim, cara,
surreal. Se você fizer essa comparação, você esquece, né? Você vai em outros países, lá pra Europa, lá, o salário de um médico e de um marceneiro, a diferença é de €1.000, praticamente. Sim, exato. É muito próximo. Mas depois a parte em contato interpessoal, né? E depois também o nível educativo, né? Eu achei muito, muito bom profissionais e você poderia falar professores gente fina, né? Que eles iam com você lá, te ajudavam. Brasileiro é acolhedor, né? A verdade é acolhedor, essa. eu acho sim, eu concordo nisso. Na verdade, a gente tem essa questão, né? E quando eu morei no Peru, eu me sentia acolhido porque eu tinha pessoas peruanos que fazia conexão. Mas eu via que, tipo assim, se eu tivesse que sair daquela galera aqui e tentasse fazer amizade com essa turma, eu não ia conseguir fazer essa amizade. E no Brasil é diferente. É uma característica cultural nossa, né? Tanto que quando você já sai do país para outro país, você percebe que leva essa característica para o país para onde você vai. Então, não é tão fácil assim, é uma mudança total, né, de vida. Eu já me considero um nômade ainda, né? Eu gosto de viajar muito, mas naquela época percebi, né, o dia a dia, que eu ainda pegava muito da cultura lá, ser uma pessoa mais fechada, uma pessoa não muito aberta, muito competitiva, porque essa característica do peruano chileno é assim, né? Muito regional. Muito regional. E as relações de amizade são muito difíceis de fazer, como você falou, né? Imagino que você deveria ter sofrido um pouquinho disso, né? Eu ia pra fazer amizade, você tinha que tentar fazer amizade com alguém, ou alguém te apresentava pra você... Porque quando você chega no local, o pessoal te vê como turista, né? Sabe. Passou a primeira semana, é turista. Segunda semana, o cara já olha. Terceira semana, pô, já tá na hora de ir embora, né, meu amigão? E aí você vai ficar um mês e você fala, ih, o cara vai ficar aí, cara, e agora? O que tá acontecendo? Sabe. Então você tem que tentar fazer de tudo pra transformar aquele turista como um amigo do cara, ou tipo assim... E quando o brasileiro chega em qualquer lugar também, tem sempre aquele impacto inicial. O brasileiro, ele é sempre um pouco estigmatizado. Sim. Por ele ser muito receptivo, muito acolhedor. As pessoas desconfiam, acham estranho o fato da gente ter essa proximidade. Acho que essa palavra é muito importante. Somos muito desconfiados. Nos países que falamos espanhol, eu considero Argentina, Peru, o Chile, Equador, Bolívia, todos somos parecidos, muito desconfiados. E o peruano é muito desconfiado em geral. Mas vamos mudando um pouquinho, né? Pouco a pouco. Né? Que bom, você tá falando tão bem o português, já tá quase brasileiro aqui, fazendo parte do nosso ecossistema. As pessoas estão ouvindo. Às vezes vai sair alguma palavra em espanhol, eu tentei aprimorar, mas... Tentou não, tá falando super bem. Ô, louco. E as loucuras que aconteceram aqui, no teu período aqui já? Você já estava aqui, já veio para USP, pessoal de neuro? Eu comecei... Não, radiologia, né? Radiologia foi difícil, né? Porque eu tinha que começar a escrever, né? Eu faço laudos, né? Em português, Nossa, né? E aí? Então, nunca vou esquecer, eu tinha um professor, não vou falar o nome dele, mas lá na unidade de emergência, né? Identidade. Unidade de emergência. Da UE aqui, do HC. Noturno tal. Aí eu lembro que ele ficava xingando, né? Porque eu errava, né? Ao momento de falar, ao momento de escrever, né? Aí o que eu fiz, cara? Comecei de zero, assim, tipo, na escola, que você pega um caderno e fica escrevendo todas as palavras que você erra, eu comecei desse jeito. Todas as palavras que eu errava, eu repeti umas 20 vezes. Para nunca mais esquecer. Para nunca mais esquecer. Aí foi começando desse jeito. Tanto que chegou num nível onde já começava a escrever 30, 40 laudos. Num plantão ou mais, né? Lá no dia de emergência. Mas no início foi complicado. E aquela coisa, tu já entrou já fazendo laudo ou não? Você, na especialização, você começa a laudar um raio-x, um ultrassom, depois evolui na tomografia, na ressonância, né? Então é um processo evolutivo, né? Começa uma coisa pequena, depois já fica um laudo de 2 páginas, 3 páginas. Então foi isso mesmo, é bastante complicado no início, né? Mas eu tive que ir atrás, né? Escrevendo e tal. E também que eu gosto do português, né? Eu sempre ouvia música, cantava, né? Não canto nada. Pô. E agora não tem nem como não gostar, né? Tem que escrever de qualquer jeito. Mas a música, nunca vou esquecer que comecei a aprender português com Nati Roots, né?
Aprendeu bem, E também lembrava da música que minha mãe ouvia, que era bossa nova naquela época, quando era criança, né? Ela gostava muito. E aquela coisa que você vê, né? E tem muita gente que tem dificuldade de falar inglês, né? E o que você está falando, cara, tem que se esforçar e tem que botar em prática tudo. Sim. Você não adianta, eu vou fazer só o curso de inglês e vou sair para falar inglês. Não. Cara, é o dia a dia, né? E você fez isso. E tu aprendeu na porrada, na verdade. Na porrada, né? Porque tava sendo xingado. Mais ou menos. A técnica de aprendizado mesmo. Antiga, né? A técnica antiga, né? Agora não dá para fazer mais, mas era assim mais ou menos. Mas, como você falou, eu tinha estudado português, tinha feito umas provas, né? Não sei, de português, né? Mas, cara, tem que pôr na prática. Por mais que você ache que fala um idioma, você tem que pôr a mão na massa e depois você falar, cara, eu acho que eu tô falando um pouquinho agora, né? Estou melhorando. Tá falando bastante. Mas é um processo, né? E um ponto importante, você veio para cá, continuou na parte de medicina e como que aconteceu essa... Não é bem uma transição, né? Porque o médico, ele já é empreendedor por natureza, tem que ser. Mas como que aconteceu para você sair só do meio acadêmico e começar a ir para o empreendedorismo? Olha... Tu já veio para ser médico. Não satisfeito, né? Lá, tô fazendo laudo. Não, agora eu vou ser empreendedor. Fui xingado, aprendi português, fiz laudo e agora? Eu quero mais, eu vou embora. Então, cara... Considero que é um caminho difícil, viu? Não sei se tão fácil assim, médico empreendedor. Na nossa educação, a gente não leva coisas administrativas ou de empreendedorismo. Bom, na minha época, né? No Brasil também não é assim. Hoje já tem algumas escolas que já estão com esse cursinho de empreendedorismo, mas nem tanto. Então, na medicina, na minha época... Não levei nada disso. Tanto que eu decidi fazer, ou sair de... Não sair, né? Tipo, virar um empreendedor, tentar fazer coisas de empreendedorismo, negócio e tal. No final da minha super especialidade do fellow, assim. Quase no final, tipo, depois de estudar quase 11 anos de medicina, né? Então, aí você vê, faz o processo de medicina, ele é um período mais longo, bem estuda aqui, né? Aprende. E depois você fala assim, cara, eu acho que agora eu consigo, né? Depois de muitos anos. Então, eu acho que é um caminho complexo. Para mim foi muito complexo, né? Muito difícil, porque eu não conhecia para onde estava indo. Eu sabia que era legal, eu sentia isso na sangue, mas não sabia, né? Então, como todo médico, eu acho que sempre está lendo, eu comecei a estudar. Para não errar, mas sempre tem fracasso, né? Não tem como não errar. Não tem como. Essa parte não existe, impossível. Montar alguma coisa que vai dar certo, não. É 50-50. Mas é complicado, eu acho, assim, na faculdade não temos essa área, não sei, as outras profissões, né? Eu acho que eles conseguem ter um pouco dessa visão, mas a medicina... Mas muitas profissões ainda não têm. Que nem profissionais técnicos, como eu e outros também, não têm essa preparação para fazer a parte de gestão, a parte administrativa, nem negócio. A gente não é preparado para negócio. Eu acredito que vocês também não. Não. Mas assim, é um pouco mais difícil quando você está no meio acadêmico, né? Acredito que para você deva ser, porque você acaba ficando cercado de muitas pessoas que estão muito imersos assim na pesquisa e o olhar para o mercado é difícil para quem está dentro da universidade. Então, você tem que ter conexões, contato, às vezes entrar com um ambiente de inovação, algo do tipo, para ter uma nova visão. Sim, eu concordo totalmente. A gente foca em fazer o que melhor faz, que é atender o paciente. No meu caso, era fazer um bom laudo. E não tem outro olhar, né? Mas meu pai tinha sido empresário lá em Peru e tinha esse sangue, só que ele não me acompanhou na caminhada porque ele faleceu quando era criança e tinha uma mãe que é cientista, né? Ela é antropologista e foi muito difícil porque ela tem uma visão de pesquisa, né? De estudo sempre. Então ela sempre incentivou para eu estudar. Tanto que quando eu era novo, na época da faculdade, eu queria fazer algumas coisas de empreendedorismo. Eu falava, vamos pôr tal negócio e tal, só que ele sempre negou. E depois, meu padrasto, né, meu pai atualmente, né,
ele também é um cara de pesquisa. Então, são dois cientistas do lado de um cara que eu falei, acho que esse é o caminho mesmo. Aí só foquei nisso. Até alguns 2, 3 anos atrás que eu decidi já entrar no mundo do negócio, do empreendedorismo, né? E é um choque muito grande, né? Porque você sai de uma zona de conforto, né? Você já tá ali fazendo teu laudo, preparando o melhor trabalho ali. Não, vou virar a chave que eu quero ser empreendedor agora. Sim. E qual área que você seguiu? Você seguiu a área médica também? Sim, comecei com a área médica. Assim, tentei fazer... criei uma empresa, né? Que é a empresa atual que eu ainda está em pé, né? Muita pivotagem, muito fracasso, não sei, né? Já teve muito fracasso, né? Muita pivotagem. Mas decidi fazer um grupo de teleradiologia e começar a laudar à distância, né? No caso. Então, comecei a empreender o que eu sabia fazer, que era o laudo, né? Aí, nesse caminho, comecei a ler, a estudar, tentar alguns cursos. Estudei acho que o curso de empreendedorismo da Supera, né? E comecei a ler tal, e fui nesse caminho. Aí e comecei a dar uma olhada no meu país, né? Realmente, né? Porque a empresa está no Peru, realmente, e percebi que precisava de radiologista, né? Tinha muito amigo e tal. Eu falei, vou começar a fazer laudo. Só que foi um fracasso, porque realmente não era a forma de entrar no mercado, né? Mas, não sei, aí tem uma caminhada a mais, né? Mas, assim, quando você fala a questão... Porque, assim, para ser radiologista, eu achei muito legal que você criou uma empresa, criou um produto do teu conhecimento. Né? Você não saiu daqui para montar bolo de pote, você não saiu para montar... igual o Rafael no podcast anterior, você fazer camisa. Ele era arquiteto, engenheiro, foi fazer a fábrica fazer marca de camisa. Né? Mas você fez isso. Mas olha só o que aconteceu. Mesmo você, no teu segmento, você foi pro Peru para tentar fazer alguma coisa dessa leitura e não deu certo. Então, não deu certo por quê? Porque isso foi um fracasso para mim, né? Eu achava que era o melhor jeito, mas eu não tinha testado, né? Não validou. Não validei a ideia, né? Então, mas é erro de quase todo principiante, né? Então, eu sei pra caramba, já valido já isso escrevo. Vai dar certo, porque eu tenho certeza. Exatamente. Aí eu falei, acho que eu faço bom laudo, eu tenho um fellow, vou lá me oferecer para fazer a distância, pegar clínicas e tal, mas não é assim fácil, não. Totalmente difícil. Bom? Olha, não, cara. As clínicas, não. Não conhecemos você, não. Por mais que você tenha estudado onde você estuda, não conhecemos você, mas então não é fácil. Mas já tá muito abrasileirado, não. Mas aí você vê, né? Tem o receio profissional, né? É forte. Como somos um país fechado ainda, então tem esse receio, né? Caramba. Mas atualmente, né? Mudamos tudo, né? Foi um fracasso. A gente estava fazendo já uma campanha de marketing gigante, até que lembro que eu falei com um dos meus professores aqui, ele falou, cara, fazer teleradiologia no início no Brasil não foi bem visto, o pessoal não gostava. E você está indo para seu país para fazer isso, vai ter gente que não vai gostar, pensa bem, você vai fechar as portas que você poderia entrar. Aí começamos a avaliar, tal, fomos lá, batemos... Como você fala, né? Fui lá bater na porta das clínicas e realmente era um receio. Por quê? Porque quem que ia contratar, quem que ia chamar o radiologista, que era o dono da clínica, né? Sim, aí você vai lá tentar tirar o trabalho dele. Eu não quero trabalhar, né? Vai acabar com a empresa aqui. Exato. Então foi isso. É que nem no começo, quando a gente estava falando de teleatendimento no Brasil, telemedicina, que ninguém queria. Ninguém apoiava esse movimento. E aí todo mundo era contra, muitos médicos contra, o CFM tentou algumas coisas, mas nada dava certo referente a isso. A maioria dos médicos que eu já trabalhava e conhecia também, eles não apoiavam. Até que veio a pandemia e virou um caminho sem volta. Sim. E assim, eu acho que o novo, né, é complicado. O cara assim, é um médico que é aquela coisa que o cara tem que ver o relatório, tem que fazer... E quando você cria esse teleatendimento, cara, o cara começa a sentir o sentimento de pertencimento dele naquela região ali. Sim. Não existe mais. Peraí, o cara vai acabar com
o meu trabalho aqui. Tem que ver também Era o uma ameaça, grau. não uma ameaça profissional. Ele já olha para Mas isso você tem que direto. ver o grau de maturidade do lugar também para receber algo Exato. tão novo, né? O que você acha, assim, da diferença do ambiente de inovação brasileiro e lá no Peru? Você acha Assim, que boa, isso boa. travou um pouco? Eu acho que sim. Considero que a medicina no Brasil está mais desenvolvida que o Peru, né? Mas eu acho que os países da América Latina vão nesse caminho, né? Sim. Não sei se tudo o que acontece no Brasil vai acontecer no Peru depois, mas está acontecendo, né? Agora já está tendo aceitação à teleradiologia, já está tendo aceitação ao teleatendimento. O Covid ajudou muito, né? Sim. O Covid ajudou bastante isso, mas é um processo ainda, estamos em processo, né? Nosso país ainda não tem tanta inovação, não tem parque tecnológico. Acho que só tem um parque tecnológico, mas é muito pequeno, iniciando e tal, e a inovação falta, né? Graças a Deus agora nosso governo está investindo em centros de inovação, está em projetos de inovação, descentralizando a inovação, tirando um pouco Lima, indo para outras cidades, e aí você percebe e fala, cara, será que é mesmo entrar com o grupo de teleradiologia ou melhor entrar com tecnologia, outra Talvez coisa? é o time, né? É o time, né? Talvez depois você consiga levar todo esse grupo, porque vai ser o momento certo, porque já vai ter avançado bastante coisa na medicina. Sim. O tempo exato das coisas. Às vezes acontece isso, né? A Sim. startup é super inovadora, Você tem um tá negócio além bom. da frente, tá ali E no aí tempo não rola. ali ainda, né? Eu acho que é muito... Eu acho que pro empreendedor, eu acho que o fracasso vem nisso, né? Ele tá na frente, mas, cara, ele vai pivotar com aquilo ali, ele vai se achar um fracassado, né? E, cara, como é que foi essa tua virada lá? Peraí, eu tô chegando com isso, mas o que eu posso oferecer pra ele gostar de mim? Assim, Então, isso que aconteceu, uma das dores que eu tive, dos problemas que eu passei, era que não tinha sido acostumado a receber um não, cara, não dá, ou falar, vamos sim, vamos lá, e depois não dá certo, né? Depois o povo se tira atrás e fala assim, cara, não vai rolar. Recebeu não. Muito sim, e Então, levou na lata um não. Então, aí, sou bem sincero, não era acostumado a isso, né? Não era acostumado ao atendimento ao cliente, né? Depois a gente conseguiu um cliente e tal, fala, cara, que complicado, né? Uma das coisas que eu percebo que falava assim, eu vou ser empreendedor, vou ser meu dono, vou virar dono e tal, vou trabalhar menos. Totalmente errado, eu acho. Você trabalha muito mais. Não, eu cheguei a uma conclusão, a galera vai matar que eu vou falar isso aqui, a Maia tá aqui do meu lado, ela vai matar. Diga. A gente tem essa visão de ser empreendedor, mas se você parar e pensar, é muito melhor você trabalhar para os outros do que você ser empreendedor. Se você parar num ponto-chave do que o seguinte, cara, eu vou conseguir sair cedo, eu vou para casa, eu não vou ter me preocupado, tipo assim, se o cliente vai me pagar porque eu tenho que pagar a minha equipe. Cara, eu tenho 13º, cara, eu tenho um monte de... Você vai receber alguma coisa. Eu vou ter seguro-desemprego. Exato. E o empreendedor não tem isso, cara. Não tem. E assim, inclusive, na América Latina, eu acredito que é muito mais porrada. Sim. Tipo assim, é muito mais pesado. Tem até pesquisa, tudo a respeito disso, de que aqui para você empreender é muito mais difícil do que vários outros lugares do mundo. Cara, eu concordo totalmente. Eu entrei com essa ideia, né? Vou ser meu dono, vou contratar outros radiologistas, eu vou ir bem, o meu investimento vai recuperar logo e tal. Vai nada, cara, vai nada. Perdi um monte de grana, recebi muitas portas fechadas. Bastante tempo desembolsando sem ter Bastante tempo retorno. desembolsando, né? Até agora, né? Mas vamos aí, vamos melhorando e tal. Mas é complicado, eu acho que a persistência é uma coisa muito importante, né? Não sei. A gente está... Eu acho que esse podcast vai ainda estar na época de futebol ainda? Vai. Eu fico imaginando, sabe o que eu imagino, na verdade? Eu imagino que a startup... eu vou falar merda aqui, olha só. Eu acho que a startup é muito Neymar. Tipo assim, você tem uma startup, é muito Neymar. Porque é o seguinte, vamos imaginar o cenário, a tua vida. Cara, tu investiu pra caceta naquilo ali. Cara, tu investiu. Cara, e tipo assim, tá dando merda. O cara não sabe fazer um gol, o cara só cai, o cara não faz nada. Cara, 500 patrocínios em cima. Cara, chega uma hora da tua vida, do empreendedor, que é o seguinte, cara,
tem que tocar isso pra frente, cara. Não tem jeito, cara. Vambora. Toca isso. Igual o Neymar não faz nada. E tu tá ali, tipo assim, mas uma hora talvez o cara vai lá, faz o pênalti, ele vai fazer um gol. Acredito nele, o cara dá um dinheiro. Eu vejo muito uma startup desse jeito. Já botei muita grana, já botei bilhões nisso aqui. Calma, não, mais um pouquinho. E a gente é isso. Eu acho que a veia empreendedora é como se fosse cocaína. Qualquer tipo de droga. Cara, não, só mais um pouquinho, não, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Então. Vamos. O que você acha dessas? É isso? É isso. Assim, é complicado. A persistência é importante, mas tem um limite, Tem né? limite, Tem um limite que senão você começa a se fuder ali fuder. totalmente. Mas aí que é a pergunta, qual é o limite, né, pro empreendedor, né? Eu acho que esse é um jogo pros dois aqui. Qual é o limite? Não sei. Assim, para mim é complicado ter limite ainda, né? Na época que eu comecei a trabalhar, ter empresa, fazia telelaudo, né, e tal. Aí eu percebia que, tipo, mudança horária, para mim é difícil ainda, né? Laudo pro Peru, a clínica vai até as 8 da noite, mas aqui no Brasil é às 10. Então, aí chegou uma emergência e tal, olha, 10 da noite, né? Olha, cara, tem um laudo, faça, meu Deus, estou jantando, fazendo alguma coisa. Eu falei, beleza, vamos lá. Porque ainda não chegamos a pegar, assim, tanta clínica para dividir horários, né? Ainda os radiologistas que trabalham comigo, né, que todos são meus amigos, pegamos conforme temos o tempo para laudar, né? Então, tem momentos que 8 horas lá, aqui é 10, eu tenho que sair da cama, 11 horas da noite, sair da cama para laudar, entendeu? Então, é assim. Depois já a gente pivotou em tecnologia, mas não tinha limite, né? Agora eu já tenho. Controlei o tempo um pouquinho. Senão já era. Controlei o tempo um pouquinho, mas estou te falando que isso aconteceu depois de um ano mais, né? É um aprendizado, aquela coisa que você fez, né? Olhou, tá ajustando a ferramenta, você tá ajustando o avião ali, cara. Decolar ou já tá decolando, você tá ajustando ele. E você entende que no início a gente faz alguns sacrifícios, o negócio é difícil, você vai levar muita porrada, mas chega um momento que se não compensar, não dá pra continuar, porque nem o corpo aguenta. Então tem limite mesmo. Chega o momento do limite que é tipo assim, gente, ou compensa de alguma forma ou vamos fazer outra coisa, porque isso aqui não tá dando. Sim. Tentei fazer, mudei, né? Fracassamos, né? Mudamos o modelo de negócio e agora já temos uma coisa mais tecnológica, inovadora, né? Aquela coisa, eu soube analisar, soube ver e vou ajustar e vamos embora, né? O que eu vejo muito... aí é um lado... tem dois lados aqui. No Brasil acontece muito, nos Estados Unidos não acontece muito isso. Eu acho que é mais brasileiro. Eu não sei, não tem muito quantitativa essa informação que eu vou falar. Mas, por exemplo, tem muita empresa que eu vejo que, cara, sai correndo atrás de investidor. Vai diluindo empresa, e, cara, não foca na venda. E, tipo assim, cara, não tá vendendo, sai tem correndo que em outra vender. série. E, tipo assim... Esse foi um fracasso meu também. O focar na venda. Depois que estudei um pouquinho mais e comecei a ouvir as pessoas, né? Aprendi isso, mas não, a gente fracassou nisso também, isso, né? O não focar na venda, né? O fato de tentar fazer as coisas certinhas, a gente tem que ter um bom site, um bom brochure, uma boa área comercial para tal. Aí a gente travou meses fazendo só isso e não vendia, que era o mais importante. Olha que linda não a fazia empresa, isso. é uma Barbie, mas não vira nada. Então, não dá, né? Não dava. Aí comecei a ouvir as palestras da Supera, entrei na FGV para entender um pouquinho mais disso, né? E aí que falei, não, cara, vamos vender de qualquer jeito, mas a gente vai tocar as portas, vamos lá, temos a tecnologia, agora vamos bater as portas. E você faturando também. Começou a entrar, começou a aceitar, né? E aí você consegue respirar um pouco. Porque, cara, você vendeu, começou a entrar um fluxo na tua empresa e você começa a conseguir fazer algo. Se você só injeta também, chega uma hora que não dá mais. Eu acho também que é uma fonte motivadora, e não dá pra só cara? ficar também indo atrás de investimento. Porque, tipo, pô, eu tô investindo tanto no desenvolvimento de um produto que ninguém comprou até hoje, você já lembra a minha história, né? Não dá pra passar 5 anos desenvolvendo um produto sem vender nada. Não dá, cara. Não tem. É tipo, talvez um ano que eu vou ter que desenvolver isso, mas, cara, eu tenho que dar uma deadline ali pra vender isso depois, cara.
Não tem como. Eu acho assim, não é igual o Rafa falou na semana passada, que é o mal feito, não é tipo assim, melhor bem feito do que o mal feito, como é que é? Ele falou a respeito de House, né? Não, melhor do bem feito do que mal feito, que o pessoal sempre fica zoando, faz sair de qualquer coisa aí pra tentar... Faz de qualquer jeito, Melhor não feito sei. do que Melhor perfeito. feito do que perfeito. Isso, Tá. isso. Mas assim, também não é assim também. Vamos lá. Sim. Cara, uma ferramenta que eu vou ter que laudar, cara. Tem que ter um parâmetro de funcionalidade ali, Sim. cara. Depois eu vou adicionando outros filtros. Cara, coloca a resolução, sei lá, que você aumenta, bota um bate-papo, marcador. Ou faz uma parceria com então, alguém. Isso que a gente fez, né? No início a gente só laudava, mas depois percebimos que a tecnologia era um bom jeito de entrar no mercado. Por quê? Porque ajudava todo mundo, ajudava o radiologista, ajudava o dono, ajudava tudo. Aí falei, vamos mudar todo o modelo de negócio. Fiquei 6 meses só deixando como uma Barbie, que você falou, né? Bonita empresa. Nada, não gerou nada. E depois falamos, não, vamos tentar pivotar, vamos fazer alguma outra coisa distinta. Mudamos o modelo de negócio e atualmente estamos com a parte tecnológica. E isso agora é nosso foco. Já o laudo vai junto, mas você deixou não do lado, mas você faz um pouco menos, né? Agora a parte tecnológica é o foco, porque percebimos que era uma boa porta de entrada. Sim. Mas já investi, deixei muito tempo, não quis vender. Falei, mas como vai vender se não tem a coisa bonita aqui e lá? Mas, bom. Algum maluco vai comprar. Se tu souber Vai. vender, alguém vai E aí é bom que você vendeu sem estar tudo formatadinho, porque o cara já vai te falar, ó, esse botão aqui tá péssimo, isso aqui não vai servir pra nada, muda, faz tal coisa. O feedback do cliente é a melhor coisa. Sim, sim. O cliente pode dar trabalho, mas o feedback dele faz É a melhor. empresa continuar, cara. É o que você faz. Quando você cria essa conexão do cliente, é tudo, né? Se o cliente, ele... o cara que tá pagando, sabe? É tipo o sadomasoquista, né? O cara paga pra estar sofrendo na ferramenta, mas se ele te dá os feedbacks, cara, e você conseguir fazer os ajustes... Você tem cliente Mas que entender o cliente é complicado. isso aí, meu amigo, eu acho que esse é tudo, cara. Até agora eu No dia que sofro você, muito. tem dia que você acorda entendendo o cara. Cara, entendi tudo. Esse cara, vamos fazer isso. Precisa de tal, né? É. Só que não. No outro Só dia, que não não era isso que eu queria, mas peraí, você tinha falado comigo que queria. E quando a gente trabalha com parte criativa, piorou, né? Muito. Você acha que vai, chegou ali, Porque a cabeça do cara, né, quando você mexe numa coisa, por exemplo, um é muito software é fácil. subjetivo. Eu mando, faz o laudo, a pessoa entende isso. Agora, quando você vai pro lado criativo, Jesus, o que tá na cabeça dele é um elefante rosa. Na tua cabeça é um Sim. elefante rosa pequeno. O dele é um elefante maior, que tem um rabinho pequenininho. Então, mas você não imaginou o rabinho do elefante. Então, Exato. E às vezes o cliente quer o rabinho, não quer o elefante. não quer o elefante. Exato. É verdade. E aí É você incrível. tem que estudar administração, a parte É, do cliente, tudo. Mas é assim, não conseguia entender isso. Para mim, como médico, eu estava acostumado a atender pacientes, a fazer o laudo na frente do computador. Agora, lidar com cliente, isso foi complicado, bro. Foi um reto, não foi um processo mesmo. É muito complicado. É uma situação meio assim que se fala e olha assim, cara... eu tava lendo um livro lá em casa, né, do Philip Kotler, né, que é o pai do marketing, né? Nossa, E muito aí massa. eu tava lá 5.0, aí minha namorada passou, ela falou assim, Fernando, você já chegou, quando você fez a faculdade, e tava em qual? Eu falei, ele acho que tava no 2.0. Aí ela, cara, já tá no 5. Eu falei, já tá no 5. Você chegou a ler todos? Eu falei, não. Aí ela falou assim, mas então como muda sempre? Eu falei, é isso, cara, é a cabeça, a administração é isso. Um dia tá certo, outro dia tá errado, uma estratégia tá certa, outro dia tá errado, você tem que, cara, é aquela coisa, você tem que seguir a massa, né, cara? Vamos tentar ali pra tentar ver o que vai sair, mas é muito complicado. Uhum. Vamos pra segunda parte agora? Vamos. Vambora. Olha, a segunda parte aqui, você sabe a segunda parte? O que é a segunda Não, parte? não. Qual que é a sabe? segunda parte? A gente vai ter que dançar. Agora. Oh, não. Aí fica difícil. Uma salsa Médico salsa peruano peruana. dançarino. Saiu na salsa. Aprendeu a dançar na- samba? Aqui. Não, Não. assim, mexe um pouquinho, tento dar uma Cara, eu gingada, também né? não Um sei. gingado, Você sabe gingada, né? sambar? Uma gingada. Não. Nossa, eu não sou nada. Não. Oh, mas Que isso bom. todo mundo fora do Brasil acha que tudo brasileiro sabe sambar. Ah, Ah, claro. Minha perna bate uma na outra e não é nada. Então é o seguinte, a galera tá mandando e-mail pra gente. A galera manda e-mail pra gente e a É. gente vai respondendo a galera, né?
Então, tipo assim, eles mandam algumas coisas, mas assim, lembrando, pessoal, você pode mandar, o e-mail tá aqui embaixo aparecendo na descrição da gente. Né? Esse é um e-mail totalmente sigiloso, só quem sabe os e-mails é a nossa produtora, a gente não vai lá procurar quem é. E nem vamos divulgar quem é, Isso. nunca. A gente nem bota o nome aqui. Exato. A gente dá uma risada, mas depois a gente dá o conserta e a gente bate. E a gente joga aqui e a gente dá umas opiniões. A gente vai palpitar na vida dos outros. O povo adora isso. O E povo hoje nós gosta temos disso. aqui 2 cases, né? Vai no case 1, você vai contigo. Fracassos alheios. Vamos lá, case 1. Meu sócio discorda muito comigo. Sempre brigamos e não entramos em um consenso. Eu tento tomar a dianteira porque já tenho um pouco mais de experiência com empreendedorismo. Mas, infelizmente, ele bate muito de frente comigo. Já aconteceu com vocês? O que posso fazer? Nossa, cara. Essa é clássica. Pra quem teve sócio, eu acho que isso acontece com todo Cara, mundo, só se é certo? casamento, né, cara? É um casamento É. que... Aí a pessoa fala, que não faz Não sexo. acho. Não, casamento também não faz, né? Então, a gente assim, é idêntico. É muito. É praticamente... Mas é um casamento mesmo. Complicado. É um casamento. Eu concordo totalmente. Assim, na empresa não tenho sócios, né? Sou o único dono, mas já tive épocas que tentei fazer projetos com sócios e não deu certo, porque a gente não tinha o mesmo olhar, né? E é complicado, cara, é complicado. E, cara, às vezes não vai ter o mesmo olhar. E essa é a parte boa da sociedade, às vezes. Não precisa combinar em tudo. Tipo, só não pode Sim. se matar. Então, a questão de não chegar num consenso aí é problemático. Não. Porque precisa ter a maturidade, a inteligência emocional suficiente. Mas, no caso, somos 3 sócios. A gente sentou aqui, eu boto uma pauta que eu discordo de vocês sobre algo e a gente conversar para ver o que vai ser melhor para a empresa. Só que aí o que acontece quando gera muita briga? Às vezes a pessoa leva pro pessoal Levou o fato do acabou, outro esquece. discordar. Levou pro pessoal, vai embora. Cara, você tem que pensar no negócio. E se a pessoa não concordou com você, beleza, vamos debater pra gente chegar num consenso e nunca levar pro pessoal, porque senão ferrou a empresa, ferrou tudo. E outra coisa, eu tenho amigos que são sócios, tipo assim, eu tenho um amigo que ele tem uma sociedade, pra você ter uma ideia, ele saiu, ele tem, a empresa acho que tem uns 10 anos já de empresa, ele saiu 2 vezes pra tomar cerveja com esse cara. A empresa tá voando, mas assim, eles não têm afinidade familiar, tipo assim, amizade, não tem essa intimidade só dentro da empresa. Existem casos de sócios que são assim, cara, é o sócio só, eu vou embora, cada um vai para um lado e se respeita. Agora, quando chega essa parte do impasse, é uma coisa que você tem que sentar com ele e jogar na mesa qual é a tua visão da empresa, o teu sócio tem que jogar qual a visão da empresa e tentar ajustar de uma forma que é o seguinte, não vai ser um mundo perfeito ali depois que você jogou na mesa, mas, cara, tem que entrar no consenso. E é muito legal quando você faz esse processo do yin e yang, né? Então, assim, cada um tem uma opinião, mas no meio tem um foco, cara, a empresa voa. Porque muitas vezes a tua opinião vai afundar a empresa, e talvez a opinião dele pode ajudar a não afundar a empresa. Então, assim, vale a pena escutar. Então, você tem que escutar o cara. Eu acho que, pelo que ele mandou, como a forma que ele mandou aqui, né? Porque ele fala assim, ó, infelizmente ele bate muito de frente comigo. Já aconteceu com... Cara, ele bate Tá de frente levando muito no pessoal comigo. também, né? Se ele bate muito de frente comigo, você não tá deixando ele conversar, eu acho. É. Né? Então, assim, pra ter esse impasse, o cara não tá deixando. Então, Mas esse cara claramente tá tá mais- um aspecto muito pessoal. Então, é um aspecto não pessoal, tá uma né? abordagem tipo, a Sim. gente bate de frente com as questões da empresa. Tipo, bate de frente comigo, tipo, já tô levando Sim. pra mim aqui, ó. Não, é a filosofia da empresa, né? Então, tipo assim, Ah. infelizmente ele não bate muito. Tipo assim, infelizmente não estamos batendo muito com a filosofia da empresa. E aí, sim. acontece aqui, que nem ele ou ela, não sei, cita que tem mais experiência com empreendedorismo. É, Isso, aí- às Isso é vezes, é como quando a gente já tem muita experiência numa área de atuação. Às vezes a gente fica meio cego para algumas coisas. E aí, se alguém fala algo, ou a gente tem 2 opções. Ou a gente acolhe, ou a gente retruca tudo. Ou fala que acolhe, mas retruca, né? O ego fala muito. Né? É. O ego, A é. experiência traz a questão do ego, Sim, né? sim. Dependendo da área que a gente atuou, acho que isso deve acontecer com todas as áreas, na Sim. verdade. Eu sou um Sim. exemplo, fato de, tipo assim, eu tenho 2 sócios. O Vitão se formou em psicologia, nunca teve experiência com agência de publicidade. O Gabi era produtor, né? Ele tinha uma. Ele fez uma faculdade de cinema e trabalhou numa agência de publicidade como editor. E, cara, eu tive uma produtora, eu tive 128 funcionários numa produtora, eu tive uma agência de publicidade no Rio de Janeiro. Mas, cara, quando eu encontrei com os dois, eu sabia
que é o seguinte, eu não posso pegar todo minha expertise, o meu ego e colocar dentro de uma empresa. E a tua bagagem, Minha né? bagagem, Exato, não tua é. bagagem. Eu tenho que saber eu tenho que olhar aquilo ali e tentar pegar o que eu sei ali, o que eu tive de experiência e jogar aqui. Isso. Não, eu sei porque eu já tive experiência com isso. Cara, se você É chega outra com isso, empresa, acabou, outras pessoas, acabou. é isso. Depois de uma pandemia ainda, que é pior ainda de uma situação. Mas eu acho um ponto importante é achar a conexão quando uma pessoa, né, para virar sócio, né? Sim. Eu acho que quando você consegue achar essa conexão, ou esse olhar, não que seja o mesmo olhar, né? Não Sim. que seja igual. Mas Sino que seja haja respeito. É o uma primeiro boa mistura, ponto. né? É. Não, Rebeca, aí a gente É faz verdade. coisas boas, né? Tem Falando um de matchzinho projetos. ali, alguma coisa. Tem alguma coisa. Entre os dois tem que ter o. Sim. Ah, deu certo. Pô, ele é bom na empresa, ele é bom. Particular, ninguém toma cerveja, mas ele é bom nisso aqui. Tem que ter essa. E essa aqui visão. pergunta, né? O que eu posso fazer? Dica minha do que você pode fazer. Primeiro ponto, tentar ter uma conversa onde vocês tentem debater sem brigar. É o primeiro passo. Se isso nunca acontecer, então não tem segundo passo. O primeiro ponto é tentar conversar sem briga. Outra coisa que vocês podem fazer, elencar isso que o Fernando já falou. O que cada um é bom? Se cada um é bom em uma coisa, então beleza, você fica responsável por isso e você por aquilo, e cada um acompanha as métricas de um e do outro. Porque aí para de ter embate. Sim. E vocês têm que prestar conta um pro outro, cada um na sua especialidade dentro da empresa. Outra coisa também, eu odeio isso, mas algumas empresas eu falo que até vale a pena criar qual é a missão da empresa e qual é o objetivo da empresa. Que a missão e o objetivo da empresa é a visão dos dois sócios ali dentro. Então, é criar uma carta de comprometimento, né? O que a gente Sim. quer entregar, o que a gente quer fazer. Baseado em cima dessa carta que vocês fizerem, vocês dois vão ter que fazer, dali vocês extraírem a cultura de vocês de trabalho. E o último, assim, que eu acho que é muito importante é o respeito e a honestidade. Sim. Tipo, quando você respeita a outra pessoa, é como e a outra pessoa respeita você. Sim. Aí, quando você escuta-se de outra pessoa, para mim é um respeito isso. Quando você ouve outra pessoa, ouve uma ideia. E também ser honesto, né? Falar, olha, não dá, eu não gostei, tipo, Não vamos tá mudar, legal, não é. tá legal. Porque Falar muitas é a melhor muitas parte vezes mesmo. as pessoas tentamos deixar felizes as outras pessoas, mas no fundo não gostamos. E isso daí vira um problema depois, porque chega o produto e depois você fala, oh, cara, não gostei, tira para Ou trás. você guarda e depois E você joga guarda na e depois pessoa, joga, que é o então. pior também, né? E para finalizar, eu tive uma experiência muito boa hoje, foi muito legal, foi a reunião de planejamento da empresa, né, das novidades lá. E, cara, eu tive um baque muito grande, não um baque, né, mas assim, um funcionário da gente, um funcionário, levantar e falar, tipo assim, cara, a empresa deveria melhorar nisso, que eu acho que devia fazer isso, tal, tal. Ele teve um peito grande, que não só foi ele, mas, cara, a outra pessoa levantou e todo mundo começou a debater ali no que poderia melhorar a empresa. Eu acho que ali eu olhei muito quando o que você falou, né? É você ser sincero com a pessoa, é você ser transparente com a pessoa e honesto. E ali eu vi muito essa questão da honestidade, não só entre os sócios, que a gente já é bastante até demais, mas assim, a equipe sendo honesta com a gente de como seria a empresa para melhorar. Eu achei fantástico. Então, assim, Ótimo. cara, acho que honestidade é tudo. Então, Honestidade para mim é parte por tudo. isso, viu? honestidade. Show de bola. Próxima aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Já vi uma palavra aqui, já me arrepia. Consegui falir 5 empresas, todas elas Meu por Deus. motivos diferentes. Fraude de funcionários, falta de crédito, pandemia, me envolvi emocionalmente com a sócia. Ei, cacete, sempre uma Deus. história mais cabeluda que a outra. Eu tô perdendo o ânimo de seguir adiante com isso. Acho que não é pra mim. Vocês acham que empreendedorismo é um dom? Nossa, esse programa foi pra você hoje, hein? Caramba! Empreendedorismo é um dom, aí não dá. Não. A luzinha É foi em isso, cima não dá, da não. Rebeca lá. A da Rebeca, da Rebeca. Dom de te lascar na maioria das vezes, né? Só se for. Um dom de trabalhar até meia-noite. Não. Meu, aqui você já, tipo assim, te juro, já tem um erro aqui que a gente já vê, que é o seguinte, me envolver emocionalmente com a sócia. Isso já é um problema sério. Misturou Muito. ali problema. coisa que não Já dá pra deu. misturar. É muito Ah. difícil. Existem casos, cara, que tipo assim, é muito fora da curva de ter sócios casados ali e a empresa super prospera. Mas assim, cara, Mas isso isso é de uma raridade. Pô, raridade da raridade. Isso é, cara, sei lá. Alguém sempre se magoa. Sim. Não, Não dá. Cara,
E leva. Aí que vai pro lado pessoal também. Aí né? chega em casa e tá brigado. Não tem como. E, tipo, espero que não vamos nem viajar, mas o contexto se envolver com a sócia, às vezes as pessoas já têm outras coisas fora, não dá. Sim. É, tipo, misturar esse que ela lado foi não muito, dá. ela não foi muito aqui. Talvez ela podia ser casada, podia estar namorando. Mas tá uma solteira. história mais cabeluda que a outra. Essa aí vai fazer um livro daqui a pouco, né? E lidar com aquela situação tem um novo conhecimento. O ponto é, você está seguindo um padrão de erros consecutivos. Então, você precisa mapear o que deu de errado nesses 5 negócios que você conseguiu falir para que você não repita novamente. O que é o tchan do empreendedorismo, que aí não tem mágica, firula, nada. Ao meu ver e na minha experiência, é você errar e tentar fazer diferente. Errar e tentar fazer diferente. Porque se você sempre erra e fica continuando no erro, aí de fato, você não tem que empreender, não tem que trabalhar, não tem que fazer nada. Porque errar na vida não é só sobre o empreendedorismo, né? É sobre qualquer aspecto que ela tem. Então, é mapear o que tá aí provocando essas quebras, essas quedas e tentar fazer diferente na próxima. Mas, de fato, mapear. Não é ter preguiça de achar, isso aí eu já sei, Sim, não vou fazer de novo. Não sei se em português, não tenho a dúvida se existe monólogo interior, é isso? Sim, Vocês tem. O monólogo, é Sim. bom fazer um monólogo interior, assim. Sim. Você olhar seu dia como foi, sua vida como foi, escrever ela. Eu não tinha esse costume, mas acho que foi um mentor da Supera que me fez fazer isso. Isso é autocrítica também, E às aí vezes autocrítica, também, né? você fala, cara, não deu isso, eu tenho que mudar, né? E tentar criar outro caminho, outro jeito. E uma coisa também é o seguinte, talvez, não sei como é que essas empresas suas, porque tem muita gente que quer ser empreendedor, aí um dia vai montar uma loja de perfume, aí passou 5 meses, Vende vai montar, calcinha. vende calcinha. Então, assim, cara, você tá perdendo foco. Se for isso, tem que prestar atenção também. Agora, se for a mesma coisa, é o que a Rebeca falou. Cara, olha pra você, entende? Ter um monólogo interior aqui, pra você olhar e falar assim, cara, peraí, eu tô errando nisso, não posso me envolver com ninguém. Cara, peraí, Primeiro crédito. ponto principal, Uma né? coisa que a gente sempre fala, que é o seguinte, eu vejo muita gente falar de empreendedorismo, eu vou pegar dinheiro com investidor. Depende do investidor que você tá pegando, né? Tipo assim, se pegar um com agiota, meu amigo, você não vai conseguir sobreviver. Mas assim, com o banco também é complicado, mas assim, cara, vamos tentar ver com minha família, com meu amigo. Então pensa muito bem antes de você partir para um banco. Cara, quando você assume uma responsabilidade com o banco, beleza, o SPC, depende do que é, o banco pode tomar até a tua casa. Mas assim, analisa muito bem, valida antes. Já que você tem 5 produtos, já montou 5 empresas, antes de sair para correr, valida. Faz uma pesquisa, corre atrás, analisa concorrentes antes de você montar aquele teu produto. Já usa de referência a experiência anterior pra na próxima tentar fazer um Sim. pouco diferente, né? Eu acho que esse povo quer vir pro Focam pra ser entrevistado. certeza. Né? Seria bom Né? convidar também, Eu acho que quer ser Esse aqui entrevistado. cê- Faliu 5, porra. O casal, o caso 1 aqui Tá se seria mantendo, hein? Tá se mantendo. 5 empresas tá se mantendo. Está bem, Hager. O caso 1 teria que ser bom. uma terapia de casal, né? Um de cada lado e a gente conversando com eles, né? Exato. Essa aqui a gente ia dar uma palestra aqui pra gente aqui das 5 empresas aqui. Meu Deus do céu. E eu queria pegar aí que você falou. Também eu acho que a gente fez uma pivotagem, ou não sei, teve um fracasso, né? Porque acho que é muito parecido Pivotar isso, pra né? mim acho que é fracasso. Você acha? Fracassei Sim, ali, vou ter sim. que ajustar. Então, A gente arrumou uma palavra bonita porque Bonita, ninguém sabe é. lidar com fracasso. É. Mas, tipo, pivotou, fracassou. Boa, uma cara, das não coisas sei. que eu Fazer senti sua essa camisa. dor foi quando eu contratei um amigo meu. Porque Nossa. você acha, não sei, eu não recomendo. A gente errou. Eu já tive essa experiência. Já. Não, cara, não sei. Teve esse uma daí frase foi- de efeito que a Thaís falou pra mim, que eu acho que fez todo sentido, que muitas pessoas falam por aí também, você não contrata quem você não pode demitir. E isso é fato. cara. Um dos Que meus depois melhores você se amigos ferra decidi muito. contratar e eu ferrei. Totalmente. E o pior é que você fica sem jeito, né, do Não, que não falar fica com a sem jeito, pessoa. Não tem Ah. como. É difícil falar para o teu amigo, olha, cara, você não está aportando mais, você tem que ir embora. Não, cara, é complicado demais. A amizade que você teria que tem tantos anos fica Agora. destruída em pouco tempo. Né? Sim. Mas E também tem a sociedade também, não pensar em chamar um amigo, ou aquela coisa. Só porque parece legal. Isso, conhece bastante No calor do tempo, momento. tal, vamos montar uma empresa, uma cervejaria. Não, isso aí vai dar pepino, gente. Isso aí é complicado.
Procura alguém que seja, eu falo assim, cara, a sociedade é mais ou menos o oposto. Mas um oposto de assim, cara, essa pessoa, ela é muito boa no financeiro, eu sou muito bom no criativo. Porque um vai puxar o outro. Porque um vai lá em cima, o outro puxa. Não, você não tem dinheiro pra fazer isso. Cara, desenvolvedor. Cara, arranja um cara que é muito bom desenvolvedor e você é um cara muito bom de venda. Que o cara já vai sair enquanto o desenvolvedor tá fazendo aqui. Então tenta arranjar Tem que assim. ser complementar, Tem que ser né? complementar. É Não, isso. gosto dele que a gente é amigo, gosta do futebol É. junto e tal. E aí A depois você gente se joga lasca. futebol junto, aí É. vamos junto, né? Acontece muito com startup também, aquela coisa, um monte de programador se junta, é só programador. Não Pra tem... falir, é isso. Se juntou pra falir, é isso. Então. Não sai da porta, não fala com ninguém, não dá um oi com ninguém, só conversa no Discord. Não, vamos montar uma Não, empresa. só conversa no Discord. É verdade. Tá meio... É verdade. É verdade. É verdade. Então, gente, é isso. É tentar sempre fazer o oposto, cara. Ah, eu não sei fazer calcinha, mas eu sou muito bom de venda. Então, tem que Tem fazer que ser o- complementado. Tem que ser complementar. Venda suas calcinhas. É, igual- isso aí. Fazer igual ele, por enquanto, cara. Não tem sócio no projeto que tá falando aí. Então, cara, começa assim. E aí, se você for andando, crescendo, é bom que você tem 100% da empresa para você fazer depois, quando fizer um investimento, alguma coisa, se oferecer. Então, a diluição é muito menor do que quando E você mais tem uma inteligente, sociedade. né? É muito mais Do que inteligente. você fazer uma sociedade no susto Sim. ou no desespero. Ou no como 0 a você 0, tem. né? Exato. Bom casamento, você É. começa zero. Os dois. Cara, eu tenho meu pai sempre falava, né, que, tipo assim, montar empresa é como se fosse ter um casamento falido. Que, tipo assim, cara, você é um casamento que, tipo assim, ninguém tem nada, família que deu o conjuntinho lá, de o enxoval, Pau. chá E de nasceu a bebê. criança. É, então, essa criança. Pior ainda, É Não tem verdade. dinheiro pro leite, a criança tá lá. Tem. morando lá naquele puxadinho da família no canto da casa ainda, Exato. cara. Então, a empresa é isso. Lá então, no fundo da casa, um quartinho. No né? quartinho. É ridículo. Não é ser ridículo, preconceituoso, é ridículo. não é ser, mas assim, cara, montar empresa é isso. Mas assim, tem que ser muito bem pensado, né? Que dá pra você Sim. pensar, né? E é isso, gente. E agora a frase final pra gente finalizar isso aqui, né? Antes da gente despedir. Qual é a frase? É isso aí, Rafa, vamos lá. Se o seu maior fracasso pudesse falar, o que ele diria? Tenha tranquilidade. Aceleradinho. Porque eu acho que o empreendedor faz da sua empresa muito como que ele pessoalmente, né? Então, às vezes que eu fracassei, às vezes que eu pivotei, às vezes que eu tive que mudar as coisas, foi porque eu era muito ansioso para que as respostas sejam rápidas. E conforme foi passando o tempo, eu aprendi que não é assim, cara. Você, esse investimento não vai ver em 1, 2 anos. Pode ser que muito mais para frente. Ou pode ser que chegue aí alguma poucos coisa casos. muito boa, mas são poucos casos. Então, eu acho que o que aprendi com os fracassos foi a ter paciência e tranquilidade, ficar calmo, né? Olha, é um processo, você errou, cara, você errou. Muda, você gastou todo o seu dinheiro, tudo bem. O dinheiro você faz, trabalha de novo, investe de novo, vai no caminho. Mas isso que eu acho que todos os meus fracassos me ensinaram, né? E estamos nesse caminho ainda, né? Não me considero uma pessoa de sucesso, não sei qual que é o sucesso, né? Isso tem uma definição muito difícil também, né? É Pra- subjetivo, é subjetivo, né? Fracasso, tem. subjetivo. A gente tava... E o sucesso também, né? Também é Porque, subjetivo, tipo, o que não é sei. sucesso pra você pode É ser outra diferente. coisa pra mim, pra você pode ser outra também. Eu tava. O meu sócio essa semana a gente foi com um cliente pra fazer um cancelamento com esse cliente. Graças a Deus a gente tirou esse cliente da nossa carteira. E aí, cara, a menina foi fazer a pergunta, né? Ah, que aí não foi um sucesso pra mim. Tipo assim, não deu sucesso o projeto. E aí o Vitão perguntou, tipo assim, sucesso é muito subjetivo, né? E aí, aí ele tava dando exemplo de algumas pessoas. Tipo assim, cara, o meu sucesso não é ficar rico, por exemplo. Aí eu fui pensar no meu sucesso. Eu quero, te juro, eu quero chegar a um ponto da minha vida que eu consiga viajar 2 vezes ao ano, entende? Eu quero me aposentar de frente pra praia, e de frente pra praia, na minha aposentadoria, eu não vou ter uma casa, eu vou ter uma pousada. Eu quero me aposentar e ter uma pousada. Eu quero que as pessoas vão pra lá, vai ter uma galera de confraternização, essa coisa toda. Eu sei que eu vou morrer trabalhando, já botei na minha cabeça, mas assim, esse é meu sucesso. Entende? Sim. Tô bem aqui, entende? Não quero, eu quero ter o iate, quero ter cara, não quero isso. Pra mim, eu não vejo isso. Mas tem gente que tem sucesso de ter o iate, né?
Pô, tem gente que tem o iate e sente que não tem sucesso. Sim. É verdade. Isso é verdade, ele quer mais, né? Ele quer mais, né? Teve uma vez que eu tava muito. Pra fechar, eu tava muito triste, cara, aqui em Ribeirão já, na época que eu tava com a startup ainda. Eu fui pesquisar, né, com os empresários, né? O que é o Bill Gates, né? Como é que é a vida dos caras no dia a dia. E, cara, eu fui dar uma olhada. Cara, beleza, o cara tem o iate, o cara tem o jatinho, mas assim, coisas principais dele. O cara mora numa casa que ele sempre morou com a esposa dele, que não é uma mansão, ele tem outras mansões, mas a casa principal dele é aquela casa. Então você vê que o cara tem vários bens, mas o cara continua Do mesmo jeito. no né? mesmo jeito dele. Então, assim, o E nem sucesso... desfruta às vezes. Sim. Não dá nem tempo pra desfrutar, Então. dependendo do Steve Jobs tipo de morreu coisa. e não viu o iate dele, cara. O iate dele é um dos maiores do mundo e ele não viu a morte dele. Então, é verdade, acho que é isso, cara. O sonho é diferente de cada um, né? O sucesso é O diferente de cada um. sucesso. Fracasso ou sucesso é tudo Também muito acho, subjetivo mesmo. O fracasso e o sucesso pode ser subjetivo. Olha só que bonito esse. Eu gostei você disso. cara. dessa Filosofamos agora no É, final. então- Porque de vez em Ficou quando, filosofando. cara, porra, fracassei na minha empresa, mas, porra, eu tenho um casamento maravilhoso, Sim. eu tenho amigos E fantásticos. pode ser que a outra eu pessoa tenho- também não enxergue que seja fracasso. Foi só um momento ruim que você vai transpor daqui a pouco, né? Sim. Isso. Vontade. E assim acaba o 7º Opa. episódio do Focamp com filosofias de coach. Filosofia que aqui de coach. é coach, mas foi um Coaching de Mas foi fracasso com legal. sucesso. coach. Conte fracasso e sucesso, né? Então foi um prazer. Prazerzão também, Cara, viu? adorei. Muito obrigado. Nossa, isso aqui é Gostei bate-papo, muito, mano. viu? Ravi, foi ótimo que você veio. Volte sempre, com Nossa. certeza terá outras oportunidades. E, cara, show de bola. E quando Ah, você é. for pro Peru, a gente vai junto. Ah, vamos Não é junto. isso, tem Aí que eu levar a faço um gente pra podcast passear, lá, né? lá em Peru, Como né? esse Seria evento. legal. Lá no Cusco, né, irmão? Ô, Não Machu Picchu, não Cara, Machu fechou Picchu, não Machu Machu Picchu. Putz, A grila, gente vamos faz. chegar Muito lá. obrigado pelo convite também. Imagina. É a primeira vez, né? Então a gente fica um pouco nervoso, mas depois vai desenrolando com pessoas tão gente fina, a gente fica falando mesmo. Brasileiro e Muito gente obrigado, fina. Tá aqui à vontade. E é isso, pessoal. Até o próximo podcast. Vai mandando e-mail pra gente aí. A gente vai respondendo. Esses duas casos aqui, se atendeu bem vocês, estão aí. Então, está em todas as redes sociais: Facebook, Instagram, LinkedIn. E. O que mais? Tchau. Até mais, galera. Valeu. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.